Seguindo nossa programação, a próxima convidada, Celisa Beranger, vai falar sobre curiosidades da história da astrologia. Nigídios, Fígulos e Augustus, imperador de Roma. Guido Bonatus e a utilização de amuletos. John Dee e a origem do 007. William Lilly e o incêndio de Londres. Karl Marx e o trajeto do eclipse natal. Richard Naylor e o começo dos horóscopos de jornais. Elizabeth Tessier e a polêmica na Sorbonne. Celisa tem formação acadêmica em arquitetura, consultora, pesquisadora e autora de textos e livros, diretora do Espaço do Céu, palestrante em congressos ibero-americanos, ex-presidente do SINARD da CNA. Celisa, seja muito bem-vinda. É com você. Muito obrigada. Eu agradeço ao SINARD e a você pelo convite. Eu resolvi sair um pouco da minha linha técnica para falar um pouco de história, porque na década de 90 a história da astrologia mudou com a tradução de muitos textos, grupos que se formaram na Espanha, o Project Insight nos Estados Unidos, e a história que eu tinha estudado na minha formação não era mais válida. Então, eu comecei a me interessar e depois, durante muitos anos, eu dei cursos de história no Espaço do Céu. Depois isso houve quase que um desinteresse, embora em todas as minhas turmas de iniciação eu fale um pouco de história da astrologia e faça indicação de livros para aquelas pessoas que quiserem. No final, eu vou apresentar uma bibliografia para quem tiver interesse em se aprofundar. Então, deixa eu compartilhar aqui para nós podermos começar. Eu acho que não está compartilhando, não, Suzana. Eu liberei já. Bom, deixa eu ver aqui. Não me apareceu aqui para compartilhar. Espera aí. Deixa eu ver aqui de novo. Está autorizado. Tá, agora sim. Agora dá para ver. Agora eu quero aumentar. Pronto, agora sim. Sim. Então, o arqueólogo Alexander Marshak, no seu livro The Roots of Civilization, de 1972, afirmou que nas cavernas do Paleolítico Superior, entre 28.000 e 10.000 a.C., havia representações de lua nova e de lua cheia, com o objetivo de preparação de caçadas. No ano 2000, a revista americana Mountain Astrologer divulgou a confirmação da ideia de Marshak pelo pesquisador alemão Michael Happenglück, da Universidade de Berlim, que, analisando as pinturas rupestres da caverna de Lascaux, na França, encontrou linhas marcando pontos de 29 e 13 dias, ou seja, lua nova e lua cheia. Mas isso que passou a ser chamado de arqueoastronomia, porque a partir daí a astronomia começou a se interessar pelos monumentos astronômicos, mas, para mim, é arqueoastrologia. E o mais interessante é que se considerava que pinturas que estavam nas paredes das cavernas eram apenas pinturas de animais e que as pinturas no teto que eram pinturas de constelações. Porém, o Michael Happenglück chamou atenção para a presença do grupo das Pleiades, aquelas estrelas novas ainda sob nuvens de gás, sobre um touro completo, não como ele é representado na Grécia, apenas a cabeça e o começo do corpo, e pela posição das Pleiades, ele datou entre 13.000 e 15.000 antes de Cristo.
Agora vamos começar com o que são realmente curiosidades. Suetônio, o cronista dos Césares, conta em seu livro A Vida dos 12 Césares, traduzido para o português, está à venda na estante virtual por R$ 12, mostrando o nível de desinteresse pelo livro, que em 63 a.C., Pubilus Nigídios Figulus, senador romano, citado por Cícero como agraciado por todas as artes que beneficiam um homem livre, dentre elas estava o seu conhecimento de astrologia, anunciou ao surpreso pai de Caio Júlio César Otávio, sobrinho neto de Júlio César e depois adotado por ele como filho adotivo, que o seu filho seria regente do mundo. Conta ainda Suetônio que, anos mais tarde, quando Otávio tinha 18 anos, acompanhou o amigo Marcos Agripa na consulta ao astrólogo Teógenes de Apolônio. Teógenes previu para Agripa uma carreira esplendorosa, e Otávio, sem saber do prognóstico do senador Figulus, que o pai não deve ter contado, receoso de que seu futuro não fosse tão brilhante quanto o do amigo, não quis fornecer a data de nascimento. Mas Teógenes insistiu e ele acabou dizendo. Suetônio conta que Teógenes ficou tão impressionado com o horóscopo de Otávio, que mapa se chamava horóscopo, depois eu vou falar a respeito disso, que se ajoelhou a seus pés. Suetônio afirma que Otávio nasceu pouco antes do nascer do Sol, segundo o calendário romano, em 23 de setembro. Ao se tornar imperador, sucedendo Júlio César, Otávio encorajou a ideia de que não é possível se tornar imperador sem a confirmação das estrelas, e mandou cunhar moedas de prata com seu signo de nascimento, Capricórnio. Contudo, por nenhum calendário, Otávio poderia ter o Sol em Capricórnio. Então, o autor James Herschel, em seu livro The History of Horoscopic Astrology, que é como era chamada a astrologia individual, chamada de astrologia horoscópica, afirma que Otávio tinha a Lua em Capricórnio e o Sol e o ascendente em Libra. Segundo Herschel, o autor Marcos Manilho, já citado aí pelo Marcos Reis, do século I, que dedicou o seu livro astronômico a Otávio, afirma que ele nasceu em 21 ou 22 de setembro de 63 a.C. No zodíaco de Alexandria, segundo Herschel, o Sol estaria em 3 graus de Libra e a Lua em Capricórnio. Porém, no zodíaco tropical que utilizamos, o Sol estaria em 26 graus de Virgem. Em 11 a.C., quando Otávio já sabia que não viveria muito, baixou um decreto proibindo consultas astrológicas privadas ou concernentes à morte de qualquer pessoa, o que era feito pelos astrólogos pelos diversos métodos de cálculo da extensão da vida, ou seja, saber quando a pessoa, o imperador, ia morrer e quem é que tinha potencial para subir. Otávio foi o primeiro a ser aclamado pelo Senado romano com a designação de Augusto, ou seja, quase um deus. Interessante também lembrar que o primeiro Augusto deu nome ao mês de agosto, já que o seu tio
Júlio César tinha dado o nome ao mês de julho. Vejamos agora uma questão do final da Idade Média, já na Renascença. O italiano Guido Bonatti, mais conhecido pelo latim Bonatus, do século XIII, talvez tenha sido o astrólogo mais conhecido dessa transição da Idade Média para a Renascença. Ele foi professor na Universidade de Bolonha. Portanto, ele era formado nas 7 artes liberais, que incluíam no quadrivium a arte dos céus, e utilizava, indiferentemente, como era costume, os termos astrologia ou astronomia para designar a arte dos céus. Bonatus era grande conhecedor de autores árabes, era mestre em astrologia horária, mas até nossos dias é muito conhecido por seu tratado das partes, que nós sabemos não serem árabes, são muito anteriores, estão no Pararetos de Hermes Trismegisto. A respeito de Bonatus, o americano James Herschel comenta que ele é citado por Dante Alighieri na sua Divina Comédia, na parte 20.118 do Inferno. Vejam Guido Bonatti. Ele representa aqueles espíritos de morte que tentaram se intrometer no futuro e, com suas cabeças viradas, foram condenados a olhar para trás. Entretanto, a curiosidade que eu vou contar de Bonatus não é essa do Dante. É uma história em função do seu conhecimento e utilização de amuletos, que, como citou ali o Marcos, eles usavam alquimia, magia, e procurado por um cliente que queria enriquecer, Bonatus lhe entregou um amuleto em forma de navio e avisou que, quando ele enriquecesse, não se desfizesse do amuleto de modo algum. Porém, o cliente era católico e, quando enriqueceu, comentou com a esposa, que disse que ele devia falar com o padre que ele tinha aquele amuleto. E o padre indicou que ele se desfizesse imediatamente do amuleto. Aí ele perdeu toda a fortuna. Voltou a procurar Guido, pedindo que ele fizesse um outro amuleto. Bonatus respondeu que não poderia, porque a virtude do amuleto que ele tinha feito era derivada de uma constelação que não voltaria nos próximos 50 anos. Na Inglaterra, o astrólogo, mago e alquimista John Dee, do século XVI, doutor por Cambridge, recebeu a incumbência de fazer o mapa de Maria Tudor, primeira filha de Henrique VIII, depois renegada e teve que se reconhecer filha ilegítima. Então, tem aquela história toda complicada de Henrique VIII. Porém, como ele não concordava com a linha política de Maria Tudor, ele resolveu mandar o mapa para uma irmã só por parte de pai de Maria Tudor, Elizabeth, filha de Ana Bolena. Ele foi descoberto por Maria Tudor, foi preso e acusado de traição. Quando ele foi liberado,
ele procurou Elizabeth e disse a ela que esperasse, porque a irmã morreria no ano de 1558. E estava lá, Henrique VIII trocando de mulher e tendo outros filhos, e muito bem. Mas Elizabeth foi quem sucedeu Henrique VIII e solicitou que ele elegesse a data da coroação. O reinado de Elizabeth I durou 45 anos. Eu vou mostrar muito rapidamente a eleição da coroação que John Dee fez, mostrando que ele não estava de acordo com a linha árabe, que achava que a astrologia eletiva não precisava considerar o mapa de nascimento. E, infelizmente, isso ainda acontece com astrólogos nos dias de hoje. Então, ele faz um mapa que tem uma relação espetacular com o mapa de Elizabeth. O Sol está em trígono com a Vênus natal, a Vênus está em trígono com o Sol natal, a Lua está em trígono com o Júpiter e o ascendente está em trígono com a Vênus. Então, a gente vai ver que é um dia de Marte em oposição a Saturno, que a gente sabe que é um aspecto difícil, e, no entanto, Elizabeth teve um grande sucesso no seu reinado, foi uma pessoa que apoiou muito as artes, deu muito apoio ao Shakespeare, por exemplo. Mas uma outra coisa interessante a respeito do John Dee é que ele se tornou consultor da rainha e assinava seus despachos como 007, que ele dizia representar os olhos da rainha. Daí, o escritor Ian Fleming tirou a ideia do agente 007. No fim da vida, o John Dee se voltou para muitas atividades mágicas e a sua reputação foi muito prejudicada e a rainha cancelou seus serviços. Quem tiver a oportunidade de ver, porque foram 2 filmes, é um deles, o filme Elizabeth I, aparece algumas vezes o John Dee como consultor dela quando ela estava em guerra com a Espanha. Quer dizer, aparece a figura do John Dee como grande consultor da rainha. E... Espera aí, que aqui está me faltando uma coisa. Sim, vejamos um outro autor, astrólogo inglês, que é o William Lilly, muito conhecido por sua astrologia horária e também pelo seu livro Christian Astrology, né? William Lilly, no livro da doutora Catherine Blackledge, The Man Who Saw the Future, A Biography of William Lilly, ela conta que em 1665, no Merlin Angelic Ephemeris, Lilly avisou aos ingleses, em especial os londrinos, que se preparassem para um verão doentio. O famoso astrólogo inglês do século XVII escreveu: devemos temer alguma perigosa mortandade ou praga infligindo destruição, afetando todo tipo de pessoas, ricos e pobres, um mundo de pessoas miseráveis morrendo. Lilly fez a previsão considerando que, no final de junho de 1665, portanto, começo do verão, Marte em trânsito faria conjunção com o Sol da cidade de Londres, em 13 graus de Gêmeos,
ativando, assim, a marca deixada pela oposição exata da última conjunção dos cronocratores, Júpiter e Saturno, ocorrida em 13 de Sagitário, em 20 de setembro de 20 de outubro de 1663. E a previsão se confirmou e houve uma grande praga. 3 anos antes, em 1662, Lilly havia previsto um grande incêndio para Londres, sem citar data. O famoso incêndio de Londres ocorreu entre 2 e 5 de setembro de 1666. Devido ao acerto no que se referiu à praga, no verão de 65, Lilly foi intimado pelo Comitê de Investigação do Incêndio constituído, devido à suspeita de que o começo do fogo havia sido deliberado. E Lilly foi acusado por seus inimigos como ter dado início ao fogo para que sua previsão fosse confirmada. William Lilly conseguiu convencer o comitê de que, em sua previsão, não havia data e que outros também haviam previsto o incêndio. Portanto, ele nada tinha a ver com o fogo. Antes de seguir outra história de previsão, eu quero comentar uma questão importante a respeito do Maurício de Nassau e o seu astrólogo no Brasil. Eu entendi que deveria estar aqui no meu, mas não está. Então, eu devo ter pego o PowerPoint errado. Em 2004, eu era cliente do Banco Real ABN AMRO, que era um banco holandês ao qual o Real se associou, e eu tive a chance de obter a luxuosa publicação Eu, Maurício, Os Espelhos de Nassau. E assim eu obtive mais informações a respeito de seu astrólogo e médico particular, Georg Markgraf. Maurício de Nassau, governador do Brasil, capitão e almirante-geral das terras conquistadas ou a conquistar pela Companhia das Índias Ocidentais, trouxe consigo para o Brasil, no século XVII, homens de ciência, como Georg Markgraf, e de artes e ofícios, como Franz Post. O objetivo de Maurício de Nassau era que não apenas o ajudassem a governar, mas que também registrassem a nova terra para que depois pudesse ser mostrada na Holanda. Georg Markgraf era médico, adepto da medicina naturalista, astrólogo, astrônomo, botânico e cartógrafo. Frequentou 3 universidades: Estrasburgo, Stettin e Leiden. Extremamente culto, tinha conhecimento de música, teologia, pintura, latim e grego. O primeiro capítulo do livro O Céu de Nassau conta que o Arquivo Municipal de Leiden conserva os manuscritos de Markgraf que registravam suas cuidadosas observações do céu austral, feitas a partir do observatório que Nassau mandou construir no Palácio de Friburgo e que foi o primeiro observatório científico do Hemisfério Sul.
Ao lado das observações celestes estavam os não menos cuidadosos cálculos para a elaboração de mapas de pessoas conhecidas. O livro diz assim: por certo, a riqueza do açúcar, que a Companhia das Índias ambiciona conquistar, exige o estudo deste outro céu, sob o qual se encontra a terra que o produz. Assim como ocorre com as rotas do mar, são também as rotas de um outro céu que Marggraf se preocupa em conhecer. Não há apenas a diferença física entre o céu do norte, que se conhece, e aquele marcado pelo Cruzeiro do Sul, que ele se apressa em perscrutar. Este é um céu dominado por seus 7 governadores, os planetas, as 12 constelações do zodíaco e os 36 decanatos. Este é o céu onde também o destino dos homens está escrito nas estrelas. Segundo Christian, irmão de Marggraf, ele tinha um interesse em especial no planeta Mercúrio, considerando que seria sob sua dependência que se encontra o sucesso ou o fracasso do empreendimento holandês no Novo Mundo. O cálculo astronômico e astrológico se fundem para o cálculo econômico numa unidade indissolúvel. Então, nós podemos considerar que Marggraf foi um precursor da astrologia empresarial, que realmente só apareceu 2 ou 3 séculos mais tarde. Maurício de Nassau considerava que, além de observar o céu para garantir o êxito de sua empresa, como considerava Marggraf, era preciso conhecer, aprender a controlar a influência benéfica ou nefasta das estrelas, dos planetas que governam o céu a cada mês e estação, a natureza dos 12 signos do zodíaco e o poder dos decanos, senhores das 36 partes do ano, ou seja, considerava aqui os decanatos egípcios, e não o que hoje a gente conhece como decanato. Uma outra história muito interessante é a da astróloga Evangeline Adams. Americana, também é o James Holden, que conta que ela chegou a Nova York em 1899, vinda de Boston. No dia que ela chegou, ao se hospedar no Hotel Windsor, ela teve contato com o dono, Warren Leland, que demonstrou curiosidade a respeito da astrologia. Ela pediu: me dê seus dados, que eu vou fazer o seu estudo. E previu para ele uma situação familiar dramática. Leland não deu crédito à previsão, porém, no dia seguinte, o seu hotel pegou fogo e morreram diversos hóspedes e também alguns de seus familiares. Como consequência desse choque, Leland morreu 3 semanas depois. Entretanto, antes ele contou a previsão para um jornalista que divulgou na primeira página do seu jornal. E assim, Evangeline Adams rapidamente se tornou famosa em Nova York. Por causa dessa fama, Evangeline foi levada 3 vezes aos tribunais, porque o exercício da astrologia era ilegal. Mas ela sempre conseguiu convencer os juízes que a astrologia era uma ciência.
É importante a sua terceira ida aos tribunais, porque a sentença serviu como precedente para muitos outros astrólogos, como o caso Alain Léo, que também foram levados a tribunais devido ao exercício da astrologia. Após ter interpretado o mapa para o qual sugeriu que lhe fossem passados dados que ela não sabia serem do filho do juiz, o juiz divulgou a seguinte sentença: o réu eleva a astrologia à dignidade de uma ciência exata. E, finalmente, ainda de Evangeline Adams, a história do banqueiro J.P. Morgan, cliente de Evangeline. Ele estava com passagens compradas para embarcar com a família na viagem inaugural do Titanic e desistiu de embarcar por orientação de Evangeline Adams. Agora vamos falar da origem da história dos horóscopos, como é que surgiu e como se constituiu. No final de agosto de 1930, o inglês Richard Harold Naylor foi convidado pelo jornal Sunday Express para escrever um artigo a respeito do nascimento da princesa Margaret Rose, irmã da rainha Elizabeth II da Inglaterra, que teria nascido em 21 de agosto daquele ano. O artigo foi bem recebido e Naylor foi convidado para escrever um artigo por semana. No artigo de 5 de outubro de 1930, Naylor predisse que um avião britânico estaria em grave perigo. No dia seguinte, o dirigível R-101 bateu e pegou fogo na cidade de Beauvais, no norte da França, e Naylor ficou famoso. Em função do sucesso de Naylor, outro jornal, The People, contratou o astrólogo Edward Lindsay para também escrever um artigo por semana. Poucos anos após, os jornais, em geral, começaram a publicar colunas diárias com a designação de horóscopo, contendo guias para os 12 signos. Ora, o termo horóscopo vem do grego horoscópios, cuja tradução é a marca da hora. Ele era utilizado para designar o mapa individual, como eu citei lá no caso de Otávio. Outra curiosidade referente à notícia de jornal ocorrida no Rio de Janeiro, contada por minha amiga já falecida Marília Suzuki, no seu livro Astrologia no Brasil, publicado em 2007, foi em 5 de abril de 1936, o jornal que era famoso no Rio de Janeiro, Diário de Notícias, publicou na primeira página, com destaque, a matéria A Prisão do Senhor Pedro Ernesto foi prevista por um astrólogo. O subtítulo era A Surpreendente Exatidão do Horóscopo do Governador da Cidade, publicado em 4 de agosto de 1935, pelo Diário de Notícias, quando todos estavam longe de supor para o senhor Pedro Ernesto a presente situação. Pedro Ernesto era médico de Getúlio Vargas e se tornou político.
Ele dá nome, até hoje, a um respeitado hospital público no Rio de Janeiro. Em 1931, ele foi nomeado interventor da cidade. E, em 1935, foi eleito pela Câmara Municipal governador do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Ele prestou muito serviço, beneficiou muito a cidade e é louvado até hoje como o primeiro a dar apoio financeiro ao Carnaval. A sua prisão foi por motivos políticos. O astrólogo que fez a previsão foi Demétrio de Toledo, que assinava a coluna Calendário Efêmeres Astrales com o pseudônimo Dmitri Iosejovich. Demétrio foi cônsul do Brasil em Paris e estudou astrologia com diversos astrólogos franceses. No Rio, ele ensinou astrologia, formando novos astrólogos, inclusive por correspondência, como era costume da época. Antes da notícia, ele já era conhecido, porque entre 1933 e 1938 editou a revista Sombra e Luz. E, em 1941, publicou o livro Ex-Astrologia, do qual eu tenho o privilégio de ter uma cópia Xerox, que ele aborda o mapa de Dom Pedro II. Vamos agora entrar no século XXI, com o americano Bill Meridian, mais conhecido nos dias de hoje por sua atuação na astrologia financeira, aliás, não só nos dias de hoje, nesse século, que publicou em 2010 The Predicted Power of Eclipse Paths, ou seja, o trajeto dos eclipses, com o principal objetivo de divulgar os trabalhos dos compatriotas Charles Jane e Eduardo Jondro a respeito de eclipses. Mas ele inclui também Charles Emerson como tendo sido o primeiro a publicar exemplos da importância do trajeto de eclipses na conexão individual de pessoas com lugares, defendida por Meridian. Um exemplo marcante desta conexão é do alemão Karl Marx, nascido no eclipse de 5 de maio de 1818, que visava influenciar com suas ideias alemães e franceses. Porém, as suas teorias foram bem recebidas e utilizadas nos países percorridos pelo trajeto do eclipse, que está aqui em vermelho: Rússia e países ditos marxistas da África. Podemos ver que a sombra também cobre a China. Um outro exemplo que Meridian apresenta é de Alexandre, o Grande, da Macedônia, que conquistou todo o trajeto percorrido na Terra, naturalmente, pelo seu eclipse. Na verdade, a ligação com o trajeto é mais importante para pessoas de projeção mundial. E não é necessário que a pessoa tenha nascido em dia de eclipse para que possa ser afetado pelo trajeto. Para terminar, vamos abordar a história da francesa Elisabeth Tessier, ex-modelo, ex-atriz, astróloga de personalidades como o ex-presidente francês François Mitterrand e o ex-rei da Espanha, Juan Carlos. Ambos estavam nos cargos por ocasião dos atendimentos. Ela também foi apresentadora de programas de astrologia na televisão
e é autora de diversos livros de astrologia, alguns muito bons. O mestre André Barbeau reconhece que ela praticava uma boa astrologia, mas me disse pessoalmente que nunca permitiu que um artigo dela fosse publicado na revista que ele editou 35 anos, L'Astrologue, porque ela era muito midiática e ele era contra as pessoas privilegiarem a mídia em detrimento da astrologia. Coitado de Barbeau, se visse os dias de hoje, ia ficar muito triste. Em 7 de abril de 2001, Tessier defendeu na atual Universidade Paris-Descartes, antes Sorbonne, a tese de doutorado em sociologia intitulada Situação epistemológica da astrologia através da ambivalência, fascinação, rejeição nas sociedades pós-modernas. Seu orientador foi o sociólogo Michel Maffezoli, professor emérito da universidade. E a banca foi presidida pelo psicólogo social Serge Moscovitch. Estava presente o astrofísico Jean Anduze, que pediu a anulação da banca. Ele foi seguido por outros nomes importantes do meio acadêmico também presentes. E, devido à não aceitação, eles, que foram seguidos pela grande maioria dos presentes, da ordem de 200, se retiraram. Mas Elizabeth recebeu o título de doutora em sociologia com a distinção muito honrosa, o que provocou grande polêmica no meio acadêmico. Foi, então, formado um grupo de cientistas que estudou os aspectos filosóficos e sociológicos da tese e os considerou inválidos. Sociólogos enviaram ao presidente da Universidade de Paris um aspecto assinado por 300 nomes solicitando a anulação do resultado. O New York Times divulgou que a tese foi criticada por argumentar que a astrologia estava sendo oprimida pela ciência, coisa que Tessier negou imediatamente, mas principalmente por ter faltado o devido rigor científico necessário a uma tese de doutorado. Contudo, Jean Ziegler, presidente da Universidade de Genebra, afirmou que nada estava errado na tese e a questão não era contra a astrologia, muito menos contra Tessier, mas contra o orientador, Michel Maffezoli, e também o presidente da banca, Serge Moscovitch. Defensores da sociologia designada como compreensiva, considerada pelos franceses uma ameaça por nutrir os movimentos de resistência social contra o capitalismo selvagem francês. Em 2015, Tessier processou sem sucesso a Fundação Wikimedia, alegando que o texto francês da Wikipedia prejudicou a sua reputação. Aos 85 anos, Tessier continua ativo. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado das histórias. Obrigado, Celisa. Estava acompanhando bastante interesse aqui. Algumas eu não conhecia, não. Celisa, pode parar de compartilhar a tela? Agora sim. Agora sim. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa para a Celisa? Temos tempo. Eu não mostrei a bibliografia, Suzana. Tem tempo, dá para mostrar sim. Deixa eu mostrar e eu vou deixar no PowerPoint. Tá. Entendeu? Eu só vou explicar aqui o que é cada um. Tá.
Eu ia aqui, que é mais rápido. Aumentar aqui. Esse livro que eu citei, A History of Horoscopic Astrology, do James Herschel Holden, ele pega realmente desde os primórdios até, digamos, o final do século passado. O Ancient Astrology, que é um livro da Tamsin Barton, ela não é astróloga, ela fez um estudo do começo da astrologia clássica até Firmicos Maternos. Ela faz uma comparação muito interessante entre Doroteus de Sidon e Firmicos Maternos. Inclusive, ela ganhou um prêmio da Routledge por esse livro. Os 2 livros a seguir são do Nicholas Campion, que é um astrólogo e historiador que já esteve no Brasil, The Dawn of Astrology and a History of Modern Astrology, muito interessante também, um livro mais preocupado com história propriamente do que com astrologia. O que eu considero o melhor livro de história da astrologia, em português, é a História da Astrologia, do Kossuth von Stuckrad, que está esgotado, não dá para comprar na estante virtual, mas as pessoas que gostam de ficar baixando PDF, eu sei que o livro é encontrável em PDF. Segredos do Céu, do David Berlinski, é um livro, digamos assim, mais curioso. Ele, um matemático, ele estava na Sicília passando férias e pegou 3 dias de chuva e pegou um livro qualquer na estante, pegou o livro de Firmicos Maternos e começou a ler, se interessou. Quando ele voltou para a França, ele começa a pesquisar documentos de astrologia. E o livro da Marília Suzuki, Astrologia no Brasil, Os Caminhos da História no Céu Astral, que eu acho que o Sinarja ainda tem alguns exemplares à venda, que ela fez uma pesquisa da astrologia no Brasil e entrevistou alguns astrólogos, e também é um livro interessante. Ela tem um trechinho sobre o Margraf, e a história que eu contei do Pedro Ernesto está no livro dela. Então, vai ficar aqui para quem tiver interesse.